pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e esse é o último vídeo do projeto Lendo Harry Potter. Bem-vindos então ao último vídeo do Nuvem Hogwarts. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei do último livro da série, de Harry Potter e as Relíquias da Morte, e do que eu achei da série no geral. Alguns de vocês podem não saber, mas eu li Harry Potter pela primeira vez este ano, 2016, já com os meus 27 anos de idade, então muito depois do boom, do estouro de Harry Potter, de todos os Potterheads, enfim, eu li um pouquinho tarde, mas não me arrependo, na verdade, assim, eu não sei porque eu demorei tanto, apesar de muitas pessoas terem tentado me falar pra ler Harry Potter, eu fui um pouquinho relutante, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? E como vocês já sabem, esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, eu vou segurar um pouquinho no começo, quando eu estiver falando sobre o enredo da história desse último livro, mas depois vai ser só spoiler, porque esses vídeos são justamente pra discutir a série com vocês que já leram principalmente, e com as pessoas que estão lendo junto comigo, que começaram esse projeto junto comigo. Então bora conversar sobre o último livro dessa série. Como aconteceu com a maioria dos livros, pra mim, até, sei lá, a página 100, 150, eu ainda estava, assim, caminhando na leitura, não estava tão empolgada, mas depois dessa página eu já, tipo assim, devorei, realmente consegui ler super rápido. E esse livro é um pouquinho diferente dos outros, lógico que todos eles são diferentes entre si, mas esse aqui ele começa também na casa dos tios do Harry, mas em seguida já começa um monte de coisa acontecendo, sabe? Tem muita ação, muita gente morre logo no começo. Então, eu sei que isso é spoiler pra algumas pessoas, mas a maioria das pessoas espera isso desse último livro, né? Muitas mortes, infelizmente, porque afinal de contas, esse é o livro que vai trazer a resolução do problema Voldemort, né? Muitas pessoas vão se arriscar pelo Harry, porque a gente sabe que ele tá caminhando ali para colocar um fim nesse reinado de mal do Voldemort. O que acontece no começo desse livro é que o Harry tá na casa dos tios, mas ele vai ter que sair dali pra um outro esconderijo. Em breve ele vai completar 17 anos, vai se tornar um bruxo adulto, e a proteção que a mãe dele lançou naquela casa dos tios vai ser derrubada, vai acabar, e o Harry não vai ter mais proteção contra o Voldemort ali. Portanto, vários membros da Ordem da Fênix vão ajudar o Harry, além de membros da Ordem da Fênix, amigos também, vão ajudá-lo a fazer essa fuga, né, escapar ali, sem ser notado pelos Comensais da Morte, o que é praticamente impossível. Então logo no começo a gente já vê essa ação acontecendo, feitiços, magia, muita coisa acontecendo mesmo. Então eu gostei desse começo, que foi um pouquinho diferente dos começos mais lentos dos outros livros, mas mesmo assim eu só fui embalar mesmo na história lá pra página 100, cento e poucos, assim, porque é quando realmente o Harry começa a descobrir mais coisas sobre as Horcruxes, sobre outras coisas a respeito do Voldemort, sobre as Relíquias da Morte em si. Então eu fiquei mais empolgada depois que passou essa parte, porque de fato eu estava, tipo, a série inteira aguardando pra descobrir, né, que raio que eram essas Relíquias da Morte. Brincadeirinha, tá, gente? E finalmente nesse livro eu descobri o que eram as Relíquias da Morte, enfim, não morri de amores pelo Snape, mas descobri outras coisas que eu já estava esperando que fosse acontecer mesmo. Então eu tava cheia de expectativas mesmo pra esse livro, porque lógico que eu queria saber do desfecho, do grande confronto final entre o Harry e o Voldemort, assim como também queria descobrir realmente as verdades em torno da vida do Snape, apesar de eu já imaginar, assim, mais ou menos o que seria, eu já sabia que teria essa reviravolta, assim, só que é lógico que eu queria saber com detalhes, enfim, eu fiquei muito curiosa, mas mesmo assim, tá, gente, não morro de amores pelo Snape ainda. Lógico que eu tenho um carinho pelo personagem do Snape, porque eu acho que é um personagem muito bem construído e tudo mais, mas a figura do Snape em si, sei lá, de todos os outros livros, todas as coisas que ele fez, assim, contra o Harry, pra mim não justifica ainda. Mas é claro que a história do Snape é muito bonita, eu fiquei um pouco tocada, que me emocionei no livro, acho que eu até dei uma choradinha, toda a devoção dele, tudo em nome do amor, tudo que ele fez foi pra proteger realmente o Harry, enfim, é muito bonito, mas eu ainda não morro de amores por ele, tá, gente? Eu ainda tenho meus receios aí por conta do comportamento dele nos anos anteriores, né, nos livros anteriores, mas eu compreendo um pouco o lado dele e achei muito bonita a história de vida dele, achei um personagem muito importante na história mesmo. Agora vamos conversar abertamente com spoilers e tudo mais. Como sempre, eu fiquei encantada pelo Rony. Ai, gente, ele tá mais lindo ainda, mais fofo, mais, assim, maduro. Eu achei muito fofo. Agora, comparando com o filme, eu achei muito mais legal, assim, a cena no livro em que eles dão esse primeiro beijo, né? O Rony e a Hermione. Eu achei muito mais legal no livro. Lógico que no filme ficou legal também, mas a tirada, assim, engraçadinha de humor que teve no livro não teve no filme.
filme, né? Que no livro foi uma situação em que o Rony meio que defende os elfos domésticos, eu acho que ele fala alguma coisa assim, e a Hermione se surpreende, tipo assim, nossa, que gentileza da sua parte, sabe? Tipo, se surpreende com ele e ela dá um beijo nele do nada, assim. Então eu achei muito, muito legal essa parte. Assim, no livro eu fiquei, oh, que legal! E no filme foi um pouco mais, sei lá, mais simples, também não foi um beijão nem nada. Assim, é legal assistir no filme, mas ainda assim o livro, gente, traz muito mais detalhes e coisas muito melhor elaboradas, assim. Eu gostei mais do livro, lógico. Assim como o confronto final também achei muito mais legal no livro do que no filme, porque no livro o Harry vai jogando várias coisas na cara do Voldemort, assim, como ele não percebeu, sabe, o poder do amor e outras coisas, alguns detalhes, algumas falhas nos planos dele, o quanto ele foi cego por conta do egoísmo, né, da ganância, e acabou não percebendo pequenas coisas, pequenas falhas que fariam com que ele, né, fosse derrotado. Então achei muito melhor construído, assim, no livro do que no filme. No filme o Harry não fala tantas coisas assim, a gente tem muito ali que deduzir. Inclusive, eu acho que se eu tivesse assistido ao filme somente, não tivesse lido o livro, provavelmente eu teria perdido muita coisa ali, não teria entendido tão bem como as coisas aconteceram, né? Como as coisas chegaram naquele ponto. Até porque no próprio livro é um pouco confuso, porque, sinceramente, eu achei que esse livro era, tipo, somente sobre as relíquias da morte e o final. Mas não, ele traz também as Horcruxes, né? Eles continuam naquela busca pelas Horcruxes, descobre-se coisas de, tipo, que tem uma parte da alma do Voldemort que está vivendo dentro do Harry, porque quando ele lançou o feitiço da morte no Harry, ele ricocheteou e acabou atingindo o Voldemort e soltando um pedaço da alma dele indo pro Harry, tipo, aquilo tudo pra mim foi um pouco confuso. Quando eu comecei a tentar juntar as pecinhas do quebra-cabeças, parecia meio que muita coisa, muita informação, sabe? Eu tinha que levar em consideração o fato do próprio Harry carregar uma Horcrux dentro dele, né, que era um pedacinho da alma do Voldemort, mais as outras Horcruxes que ele tinha que caçar e procurar e, enfim, derrotar, mais o fato de as varinhas serem gêmeas e aí ele não ter mais a varinha, mais o fato das relíquias da morte. Eu tinha que considerar um monte de coisas. E no final também a gente também tinha que considerar que o próprio Voldemort tinha sangue do Harry dentro dele, né? Quando ele fez aquele feitiço pra ele ter aquela forma humana, né? Ele usou sangue do Harry. Então, muitas coisas pra levar em consideração. E muitas coisas bem amarradas, mas outras eu ficava meio que me perguntando, tá, mas e aquilo? Tá, mas pera, como? Então, assim, algumas coisas pra mim, a princípio, tinham ficado um pouco soltas, mas depois conversando com outras pessoas também foram me esclarecendo algumas coisas, apesar de algumas coisas não serem óbvias, sabe? Tipo, pra uma criança talvez não seria tão fácil assim, né? Mas eu entendo que os livros foram feitos pra meio que ir evoluindo conforme a idade dos seus leitores também. Os leitores aqui desse livro que começaram lá atrás, no primeiro livro, já estariam mais maduros pra entender certas coisas também. Então, eu compreendo tudo isso, tá, gente? Eu só estou comentando com vocês algumas coisas aleatórias, isso aqui é praticamente um bate-papo mesmo. E com relação a assistir os 2 filmes baseados nesse livro, o que foi interessante de assistir aos filmes foi realmente ilustrar tudo aquilo que a gente vê nos livros, né? Tem algumas ceninhas extras, algumas desnecessárias e algumas legais, tipo a dança do Harry com a Hermione ali, quando eles estão sozinhos, que o Rony fugiu, enfim, e eles estão, os dois ali, eles dançam, então aquilo ali foi muito bonito, foi uma cena muito bonita, uma música linda, tipo, acho que representou muito a amizade deles, assim, quer dizer, o mundo se acabando e os dois ali tentando se confortar um ao outro, então eu achei aquela cena muito bonita, apesar de não existir no livro, mas algumas outras cenas que não tem no livro e que foram colocadas no filme, inventadas para o filme, eu achei meio... não precisava. Uma coisa que fez falta, por exemplo, foi a questão de ser melhor esclarecido que a Tonks estava grávida do Lupin, né? Porque, tipo, no começo do filme, eu não lembro se foi no segundo, acho que no primeiro, eles querem contar alguma coisa pro Harry, chegam pra contar a novidade, que seria supostamente isso, de ela estar grávida, só que aí ela não conta, e naquele momento que ele vai se entregar à morte, né? Que ele vai se sacrificar, que ele chama os pais, o Lupin, os Sirius, com aquela pedra da ressurreição, uma das relíquias da morte, ele realmente vê o Lupin e ele fala, né? Poxa, e o seu filho. E aí a gente fica assim, pô, mas que filho? Que ele não comentou de filho. Pra quem estava só assistindo aos filmes, vai se perguntar meio que, mas que filho? Eu não sei se eles deixaram de lado essa informação, não deu tempo, não sei. Só sei que assim, no filme, eles não deixam claro que eles iam ter um filho. Aí no final do nada, o Harry pergunta, e o seu filho? Então tiveram várias diferenças, várias coisas que me incomodaram um pouquinho nos filmes, né, que saíram um pouquinho da linha do livro mesmo, mas no final das contas foi legal, como sempre é legal assistir, é um ótimo entretenimento. Eu quero assistir aos filmes de novo, inclusive quero fazer maratona agora, todos eles juntos. Momentos em que eu
chorei, em que eu fiquei bem triste, sabe? Tipo, no livro foi com a Edwiges, gente, Edwiges, né? Enfim, eu chorei um pouquinho com a morte da coruja do Harry. Ai, gente, assim, animais morrendo em filmes, gente, não é pra mim. Sério, eu choro mesmo, assim, não consigo. Fora isso também, o Dobby, gente, eu chorei no filme. Acho que no livro, eu não lembro, talvez eu tenha chorado também, mas assim, o Dobby era um personagem que eu gostava muito, que eu queria que tivesse aparecido em mais filmes, porque não apareceu, né? Mas, gente, eu, chorei mesmo, porque o Dobby, tadinho do Dobby, não merecia. Fora isso, eu não chorei em nenhuma outra parte, sabe? Eu realmente fui tranquila, assim, com as outras mortes, porque eu acho que realmente eu já estava esperando um pouco isso desse último livro. E foi um livro muito bom, gente, foi uma leitura muito boa, assim, tá entre os melhores, eu acho, que eu li da série. Eu gostei bastante desse, porque eu achei que tiveram muitas descobertas, muitos mistérios, segredos, então eu gostei bastante desse aspecto do livro. E eu estou com todos os livros aqui, só pra dizer pra vocês que foi um enorme prazer participar desse projeto esse ano, que eu não esperava, assim, gostar tanto. Eu realmente achava que eu ia gostar e tudo, mas, gente, realmente parece que essa história de Harry Potter entra na gente, né? Parece que faz parte da sua vida depois, você não vai esquecer tão cedo essa história. E eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que não leram ainda, né? Que tem mais ou menos a minha idade, assim, que não leram ainda e que não tem muita vontade de ler porque já passou justamente esse boom que deu na época do lançamento dos livros. E o que eu tenho pra dizer pra essas pessoas é que calma, ainda há tempo, sabe? Os livros são atemporais, sabe? Livros em geral, praticamente todos são atemporais. Você pode ler, não tem essa coisa de eu não tenho mais idade pra tal tipo de livro, já passou a febre do livro. Enfim, eu acho que você que tem que decidir isso pra sua vida, enfim, você que vai escolher o que você vai ler, e não importa se todo mundo já leu, não leu, se você vai ser a última pessoa a ler na face da Terra. Eu acho que o que importa é a sua vontade de conhecer aquela história, a sua curiosidade, a sua vontade de fazer parte daquela história, de que aquela história faça parte da sua vida. Então, seguindo esse pensamento, eu recomendo Harry Potter pra todo mundo, todas as idades. Se você não leu ainda e tem curiosidade, ou acompanhou os meus vídeos do projeto, mas não leu junto, ou parou no segundo, terceiro, enfim, eu recomendo que você leia sim, que você tire esse tempo. Se você tem um pouquinho de vontade que seja, um pouquinho de curiosidade, leia, porque vale muito a pena. Realmente é muito diferente dos filmes. Tem muita gente que me fala, mas eu sou fã só porque eu assisti todos os filmes. Não quer dizer que a pessoa não possa ser fã dos filmes. Pode ser à vontade de ser fã de Harry Potter, ser fã dos filmes, mesmo sem ter lido os livros. Mas eu recomendaria a leitura dos livros, porque tem muita gente que acha que não muda muito, que não é muito diferente. Mas a experiência em si, vocês podem ter certeza que é muito diferente, é sem igual. E assim nós encerramos então o projeto Lendo Harry Potter. Eu quero agradecer muito a vocês por terem me acompanhado, por todos esses vídeos, hangouts, ações, sorteios, coisas que eu fiz aqui com relação à série Harry Potter. E eu quero agradecer de coração também a todo mundo que está lendo comigo, que leu comigo esses livros e que topou entrar nessa brincadeira de leitura em conjunto comigo. Muito obrigada mesmo, gente. Eu tenho muito a agradecer a vocês que me motivaram a ler essa série. Eu não tenho mais arrependimentos agora quanto a isso. E agora a gente pode partir para novas leituras em conjunto, não é mesmo? Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu vou presentear uma pessoa que acompanha o Nuvem Literária, esteja ou não participando do projeto Nuvem Hogwarts, e uma pessoa que está participando do projeto Nuvem Hogwarts, que está lá no nosso grupo fechado do Facebook. Vou sortear então 2 pulseiras dessa aqui, justamente para fãs de Harry Potter, para Potterheads. Vou sortear então 2. Para os leitores do Nuvem Literária, o sorteio vai acontecer lá no Facebook, lá na fanpage, facebook.com/Nuvem Literária. E para quem está no projeto Nuvem Hogwarts comigo, vai acontecer lá no grupo Lendo Harry Potter. Vou deixar os links aqui no box de descrições de qualquer forma, é só vocês clicarem ali e participarem do sorteio. E quem gostou desse vídeo, então não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária. Um beijo pra vocês enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!